Iniciar os trabalhos. Não temos ainda a mesa completa, mas essa é uma questão de momentos. E, entretanto, talvez, antes que cheguem os especialistas, porque realmente estou aqui um bocadinho mais, gostava de vos contar uma história que era aquela que eu tinha pensado justificar a minha presença aqui no painel, que tem a ver sobre pensamento, sobre filosofia. E justificá-lo de uma forma muito simples. Quando encontrava o Eduardo Prato Coelho na faculdade, falávamos um pouco, algumas coisas mais triviais. Falávamos muito no veterinário. É muito interessante porque tínhamos a sorte de ter o mesmo veterinário para os nossos cães. Para o Espinosa, para o Chocalho, que era o meu, que entretanto morreu, e depois o Coisa Feita. E aí tínhamos longas conversas, porque é uma sala de espera como qualquer sítio onde se espera alguém para ser tratado ou consultado. E ele, enquanto ia tomando alguns apontamentos, aliás, tem uma crónica muito interessante do público que foi escrita lá e que está inclusive lá emoldurada no veterinário. Falávamos dos cães, naturalmente, porque era alguma coisa que nos interessava muitíssimo. Falávamos das atitudes que tínhamos e que eles tinham entre nós, connosco. E o que mais me encantava sempre nessas conversas era o prazer de pensar. Ou seja, estávamos ali calmamente, muitas vezes uma manhã, um princípio de tarde, e naturalmente não conversávamos, pensávamos. Ou melhor, ele levava-me a pensar e ele pensava sobre temas diversíssimos, sobre temas muitas vezes afetivos, porque realmente ali o que nos ligava era uma afetividade, que era a afetividade com o animal, e isso foi uma coisa que me encantou muito. E quando o Carlos Vargas e a Margarida me disseram, olha, podias ir coordenar esta mesa, e disse, olha, realmente acho que tenho gosto em fazê-lo. Tenho gosto em fazê-lo exatamente por essa lembrança dessas excelentes conversas, desses excelentes momentos de pensar em torno de temas tão diversos. E agora penso que posso continuar, visto que temos já a mesa composta para iniciarmos. O professor António Marcos vai ser o primeiro que nos vai falar. Vou só dar-lhe tempo para sossegar enquanto se sente. E vamos começar exatamente por, nesta mesa, sobre o desejo do pensamento, ouvir o professor António Marcos falar-nos sobre filosofia e crítica literária, sempre com a tutela de Eduardo Prato Coelho. Muito obrigado. Muito obrigado, então. Antes de mais, eu quero agradecer à Margarida Lache o amabilíssimo convite a participar neste colóquio sobre o pensamento de Eduardo Prato Coelho. Evidentemente foi com grande prazer que aceitar neste painel. Eu comecei por dizer que o meu conhecimento pessoal do Eduardo é muito diminuto, e as poucas vezes que contactámos foi por ocasião de encontros esporádicos em que se encontravam invariavelmente o Manuel Maria Carrilho e o José Afonso Furtado, entre outros, mas lembro-se sobretudo destes dois companheiros. Depois, e já mais recentemente, quando ele regressou à faculdade, aqui da Faculdade de Ciências Humanas, conversámos já com mais regularidade, até porque partilhávamos o mesmo gabinete, e os temas da conversa eram, enfim, invariavelmente filosóficos, em geral em torno de autores que eram o nosso interesse comum, como Kant, Nietzsche e, por último, até Wittgenstein. Coincidi neste interesse, aliás, em Wittgenstein, com uma época em que eu estava a preparar um livro sobre este autor. E duas coisas sempre me impressionaram nessas conversas. Por um lado, a argúcia do Eduardo Prato Coelho na captação daquilo que é essencial. E, por outro lado, a extrema inteligência com que ele ligava os problemas filosóficos com os problemas da linguagem, conseguindo ele ia para os problemas filosóficos a partir realmente de uma reflexão, de uma problematização do uso da linguagem, dos conceitos da linguagem, o que era, aliás, uma metodologia e
e uma abordagem muito, digamos, wittgensteiniana. Um autor que ele se interessou muito, pelo menos nestas conversas que tive com ele nos últimos tempos. Agora, quando, a propósito deste encontro, eu fui agora ver alguns textos do Eduardo, e que, do meu conhecimento, são os mais significativos do ponto de vista teórico, concentrei-me sobretudo num deles, os Universos da Crítica, que sempre me pareceu a sua obra central dentro da sua própria reflexão filosófica. Não digo que de uma forma definitiva, mas já perfeitamente consolidada e madura. Reparem que digo reflexão filosófica, e nesta breve intervenção gostava de defender que a motivação mais profunda dessa Gaia ciência que ele, no fundo, constantemente exprimia, de múltiplas formas, a sua motivação mais profunda é, na minha opinião, genuinamente filosófica. Tenho ele escrito sobre teatro, cinema. Os primeiros textos que eu li dele foi sobre teatro, penso que no Teatro de Lisboa. Teatro, cinema, crítica literária, mas, volto a dizer, e é que, enfim, é uma hipótese que eu aqui lanço, ou, enfim, é mais que uma hipótese, do meu ponto de vista, é que a sua motivação mais profunda é realmente filosófica. E a revisitação dos universos da crítica confirmou-me nessa convicção. Convicção que é, no fundo, a resposta a uma dúvida ou a uma interrogação que eu nunca tinha colocado antes e que formularia agora da seguinte maneira. São estes textos os que estão, enfim, concentrados ou compilados nos universos da crítica, os de alguém que, tomando como objeto principal da sua reflexão, ou seja, o fenómeno literário, procura uma fundamentação filosófica por o podemos designar em geral a crítica literária, ou de uma forma ainda mais ampla os estudos literários, ou, pelo contrário, no fundo é outra perspectiva, o seu autor, neste caso o Eduardo, é alguém que parte de motivações filosóficas próprias e que encontra num certo domínio, neste caso o fenómeno literário, o terreno privilegiado para uma investigação ela própria filosófica. Como eu já disse, eu responderia afirmativamente à última parte, ou à segunda interrogação. Embora, à primeira vista, esta forma de perspectivar a obra do Eduardo Prado Coelho pareça um tanto forçada e pode até sugerir que temos que o colocar numa posição que corre o risco de se revelar redutora, se pensarmos que ele, como ninguém, cultivou o apagamento de fronteiras disciplinares e estimulou ao limite a circulação de conceitos entre domínios e disciplinas que a tradição separou. Esta característica do seu trabalho, ou seja, a deslocação de fronteiras disciplinares, através da circulação de conceitos que passam para o estatuto de conceitos, por isso, não disciplinares, mas superdisciplinares, alguns até poderão preferir a designação de nómadas, não é? De conceitos nómadas, constitui realmente para o Eduardo Prado Coelho uma fonte constante de inspiração metodológica e, sobretudo, constante reinterpretação da natureza epistemológica da própria crítica literária. O que eu gostava de notar neste ponto é que aquilo a que chamei em Eduardo Prado Coelho a deslocação de fronteiras disciplinares através da circulação de conceitos nómadas não é feita ad libitum, ou anarquicamente. Embora o seu discurso que usa o uso intensivo de referências e de citações seja por vezes quase labiríntico para o leitor, que tem, por assim dizer, entrar nesse jogo. Mas, pelo contrário, precisamente em Os Universos da Crítica, é a procura incansável, acho eu, de uma nova metodologia, de um novo ponto de vista filosófico coerente, que praticamente domina todo o livro, sem dúvida, na minha opinião, como já disse, o seu trabalho que me parece mais relevante do ponto de vista teórico. E que define, por isso, o Eduardo Prado Coelho como um filósofo da crítica.
É assim que ele, depois de uma convivência e de uma absorção sempre crítica dos temas e metodologias dos grandes autores estruturalistas franceses das décadas de 60 e 70, penso que vai procurar na obra de outros filósofos, de outras tradições, a inspiração e um método novo para, de certo modo, se distanciar do que me parece lhe começou a parecer uma epistemologia demasiadamente ensimismada, demasiadamente, em alguns casos, demasiadamente redutora, embora os grandes autores estruturalistas dos anos 60 e dos anos 70 sempre o tenham acompanhado numa perspectiva que, de alguma forma, se distancia de uma epistemologia que dá uma predominância essencial à soberania do sujeito, à subjetividade. No fundo, aqui começou a aparecer uma pulsão, que já foi, enfim, informar-se uma pulsão, que já foi referida esta manhã, verdadeiramente cosmopolita, sempre à procura do que, para além de todas as fronteiras, ajude a compreender e alargar o nosso campo cognitivo. É assim, por exemplo, ele vai captar do filósofo das ciências Thomas Kuhn, sobretudo num livro que teve bastante importância toda a década de 80, a estrutura das revoluções científicas, ele vai captar, para o usar na sua própria investigação, na sua reflexão, usar o conceito de paradigma, que o Kuhn usa para descrever o funcionamento e a lógica de evolução das ciências físicas, que é uma evolução mais descontínua do que contínua, mais feita de rupturas do que de passagens suaves. O mais interessante da teoria de Kuhn, e que eu acho que o Eduardo aproveita para o domínio que lhe interessa, ou seja, da crítica, estudos literários, é o apelo a que observemos, desde logo, o modo como funciona uma ciência chamada uma ciência normalizada. Ou seja, uma ciência que funciona com os seus conceitos, por exemplo, as ciências físicas, como a física, ou a biologia, por exemplo, ou a química, que no chamado período de normalização funcionam com os seus conceitos âncora, com os seus protocolos, e, digamos, a passagem depois para um outro paradigma, dentro dessa mesma disciplina, para um outro paradigma, processa-se não dentro de uma lógica propriamente de evolução, aquilo que eu chamei evolução suave, uma continuidade, mas o que nos chamou a atenção sobretudo para as rupturas. Os paradigmas sucedem-se uns aos outros, e o que é problemático nesta teoria é precisamente perceber quais são os fatores internos ou externos às teorias que levam a que uma determinada teoria entre em crise e seja substituída por uma outra teoria, ou por um outro modelo, ou por um outro paradigma. Ora, um movimento verdadeiramente interessante aqui do Eduardo Prado Coelho consiste precisamente em transpor a lógica da revolução científica explicada por Kuhn para o campo das ciências humanas e, em particular, para o campo da crítica literária. É nisso que consiste, sobretudo, penso que a investigação que ele faz nos universos da crítica. Esta é realmente a sua principal hipótese, e a armar de um prodigioso conhecimento, tanto do ponto de vista da quantidade como do ponto de vista da qualidade, justamente da multiplicidade dos paradigmas em competição no domínio da crítica. Ele realiza essa transposição, ou seja, da teoria do Kuhn, não é? Da estrutura das revoluções científicas, e o conceito e o uso do conceito de paradigma. Ele faz essa transposição, essa aplicação, e, quanto a mim, com resultados surpreendentes e não menos interessantes para quem lê hoje os universos da crítica. Surpreendentes porque damos-nos conta que o cenário da crítica literária, na altura em que o Eduardo Prado Coelho escreve a sua obra, não sei se primeira metade dos anos 80, penso, os 10 anos passei, nessa altura, aquilo que a crítica literária, na sua perspectiva, apresenta, é um cenário em que já não se pode falar sequer não podemos falar sequer numa disciplina normalizada, não é? Ou seja, a crítica literária tinha perdido já há algum tempo e de uma forma irreversível qualquer paradigma normativo, fosse ele filológico, fosse ele existencialista, fosse ele mais formalista. O motivo para esse estado de coisas residia
desde logo no ataque fulminante que os autores mais relevantes das décadas de 60 e 70 dirigiram aos paradigmas normalizados das ciências humanas e da filosofia. Mas o efeito foi não o de anular um paradigma substituindo por outro, mas sim o de legitimar a multiplicidade de paradigmas em competição. Parece-me que esta é, digamos, também digamos, o ponto importante que Eduardo Prado Coelho sublinha. Por isso, esta é uma perspectiva surpreendente, como referi, porque precisamente não aconteceu no âmbito que seria normal que acontecesse, ou seja, no das ciências físicas, mas estamos a falar de um processo em que, e nas ciências físicas, a dominação de um paradigma ou poucos paradigmas digamos, algo de natural, mas o que Eduardo Prado Coelho nota é que realmente, olhando para a crítica literária, para a teoria crítica, aquilo de que nos podemos dar conta é de uma multiplicidade de paradigmas que entram em competição e em jogo. E esta palavra jogo é aqui, parece-me importante. Eduardo Prado Coelho, quer por conhecimento, quer por idiosincrasia, não caiu na tentação de construir um modelo, paradigma, que seria apresentado como o melhor ou o mais eficaz entre os competidores. O que ele justamente explora é a potencialidade dessa diluição de fronteiras através da promoção desses tais conceitos nómadas que eu já referi há pouco. A meu ver, os universos da crítica são esse imenso trabalho de distanciação, aproximação, singularização e, ao mesmo tempo, relacionamento entre paradigmas e famílias de paradigmas. É o que ele nos transmite numa passagem dos universos, eu permiti-me aqui citar. Ele diz o seguinte: é por tudo isto que podemos dizer que o vetor que orienta a travessia que realizamos dos vários paradigmas da crítica literária nos desloca da clausura de um território, um ensimismamento, para uma interminável desterritorialização, da sistematicidade para a criatividade, do espaço do poder para o mar do desejo. E este movimento, diz ainda ele, é um movimento ético-político. Depois, de seguida, cita Nietzsche e continua: mais do que sermos guiados por uma vontade de verdade, que pode ser, como o próprio Nietzsche também diz, uma vontade de morte, guia-nos nesta deambulação pelos paradigmas da interpretação crítica uma vontade de valorizar a vida. Pensar o paradigma, continua a citação, pensar o paradigma é lentamente afeiçoar-nos do que seria uma imodéstia ridícula pretendermos poder olhar para além da nossa perspectiva ou supormos que apenas seriam válidas as perspectivas criadas pelo nosso ângulo de visão. Com isto, é o mundo que nos é devolvido na sua infinitude. Fim de citação. Isto é uma passagem realmente de pendor claramente nietzscheano, daquilo que tem de valorização de um outro infinito a partir ou mediado pela multiplicidade das perspectivas, e exprime exemplarmente, parece-me, o tipo de filosofia da crítica que era a filosofia da crítica do Eduardo Prado Coelho. Deambular pelos paradigmas que entre si competem, recusar a sistematicidade com um pensamento enclausurado e, nesse mesmo movimento, criar. Criar inteligibilidade, criar conhecimento. Penso que ele quer dizer precisamente que a filosofia da crítica é a criação não de um paradigma novo, mas o trabalho teórico filosófico em que se aumenta a inteligibilidade pelo próprio jogo entre paradigmas. Aqui nada se explica definitivo, porque não há que chegar a uma intenção, a uma subjetividade ou a um sujeito último. O que há mais distintivo do filósofo da crítica é a sua capacidade de descrição, de realizar aquilo a que o Wittgenstein chama a representação panorâmica do uso das palavras e das expressões. E, para concluir, voltava à interrogação que formulei no início para responder que, para mim, Eduardo Prado Coelho é genuinamente um filósofo da crítica literária, que esta só tem para ele um valor quando suscita precisamente problemas filosóficos que a própria crítica intensifica e oferece como mais nenhuma outra disciplina, porventura.
Outros falarão, e já falaram melhor do que eu, noutras facetas da obra do Eduardo, até da ordem pessoal. Mais uma vez repito que eu conheci mal nesse plano e por conseguinte não consigo fazer. Por isso um pouco do exterior, mas não com menos admiração, represento-o sempre como alguém que aliava uma incomensurável vontade de dar a conhecer, de uma forma inigualável, e alguém com a mais louvada generosidade, sem a arrogância de um maître à penser, ele que falou de tantos maîtres à penser.